Eu vou explicar direito como é que está a reforma trabalhista depois que caducou a medida provisória do Temer. Vou recapitular primeiro alguns pontos para que vocês possam entender direito esse assunto. Em 2017, foram publicadas várias leis que promoveram muitas alterações na legislação trabalhista. A principal lei, que trouxe o maior número de mudanças, começou a valer no dia 11 de novembro de 2017. Só que o Temer foi lá e publicou uma medida provisória, que começou a valer pouco depois, no dia 14 de novembro de 2017. Algumas dessas mudanças trazidas pela medida provisória eram contraditórias com a lei que começou no dia 11. Acontece que essa medida provisória perdeu a vigência no dia 23 de abril de 2018. Então eu vou trazer aqui quais foram as principais mudanças trazidas por essa medida provisória e que não estão mais valendo. A medida provisória dizia que a empregada gestante e também a lactante não podia trabalhar em condição insalubre, exceto se um médico da confiança desse um atestado dizendo que elas podiam. Mas, como essa medida provisória caducou, agora as gestantes e as lactantes podem sim trabalhar em condição insalubre, em grau mínimo e médio, exceto se o médico da confiança não permitir. Em relação ao trabalho intermitente, primeiro deixa eu recapitular para vocês o que é. É aquele que não dá mais a garantia de trabalho de 30 dias, de salário todo mês. O empregado contratado nessa condição de trabalho intermitente só vai prestar serviço quando o empregador o chamar, quando tiver, por exemplo, num caso de alta temporada. E a medida provisória dizia que uma empresa não podia demitir um empregado que foi contratado na forma normal, com garantia de salário todo mês, não podia mandar esse cara embora e recontratá-lo na forma intermitente no dia seguinte. A medida provisória dizia que para fazer essa recontratação, a empresa tinha que esperar 18 meses. Como a medida provisória caducou, agora a empresa pode sim demitir um cara embora e recontratar no dia seguinte na forma intermitente. A medida provisória dizia que a gratificação de função recebida pelo empregado que exerce cargo de confiança era incorporada ao salário. Isso fazia com que o empregado contribuísse mais para a Previdência Social, recebesse um valor maior de férias, de 13º. Como caducou a medida provisória, agora o valor dessa gratificação não incorpora o salário. A medida provisória limitava a concessão de prêmios para os funcionários em até 2 vezes por ano. Como caducou, a empresa pode conceder a gratificação a título de prêmios quantas vezes ela quiser no ano. A medida provisória trazia que não era considerado trabalho autônomo aquele realizado exclusivamente por uma empresa. Isso era muito bom porque evitava algumas fraudes de algumas empresas que contratavam pessoas na forma autônoma, só que na verdade eram empregados e as empresas faziam isso para justamente burlar a legislação trabalhista, né? Em relação ao dano moral, é importante ressaltar que a reforma trabalhista ela trouxe uma tabela dizendo quais eram os valores que deveriam ser pagos à medida que o dano moral fosse considerado leve, médio, grave. E a medida provisória dizia que a base de cálculo dessa tabela era o valor do limite dos benefícios pagos pelo INSS. Esse valor, hoje, em 2018, é de R$ 5.645,80. Como caducou, agora a base de cálculo dessa tabela vai ser o último salário do empregado. Então, por exemplo, se na Justiça do Trabalho for comprovado que um chefe ocasionou dano moral para o seu empregado, mas também o empregado ocasionou dano moral para esse chefe, vamos supor que teve aí uma discussão, e se o juiz considerar que esse dano moral recíproco foi de grau leve, o empregador vai ter que pagar o valor correspondente a 3 vezes o último salário do empregado. Mas o empregado vai ter que pagar o valor correspondente a 3 vezes o último salário do chefe. Então, na prática, nesse exemplo que eu trouxe, o empregado vai acabar pagando um valor maior de dano moral. Então, se você quer saber quais foram as outras alterações trazidas pela medida provisória e que não estão mais valendo, assista o vídeo que eu fiz sobre essa medida provisória. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também vou dar um jeito de colocar aqui no card. E se você também quer saber quais são as regras da reforma trabalhista que estão valendo aí desde o dia 11 de novembro de 2017
assista o primeiro vídeo que eu fiz aqui nesse canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também vou colocar aqui no card para vocês se manterem atualizados. E também, para facilitar, eu fiz uma tabela contendo as principais alterações da reforma trabalhista e coloquei até a vigência, gente. Eu coloquei até a fundamentação legal, tudo bem mastigadinho para vocês. Isso está publicado no site meexplicadireito.com.br. Então baixe essa tabela que eu tenho certeza que ela vai ser muito útil para vocês.